O tema de hoje do Estúdio News é a economia marinha. Para conversar com a gente, temos o capitão de Mar e Guerra, Rodrigo Carvalho, subsecretário na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Comandante, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação aqui no Estúdio News. Muito obrigado, Gustavo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de tratarmos no dia de hoje sobre a economia marinha, ou economia do mar ou economia azul. São três nomes para a mesma coisa, digamos assim. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para a gente, para quem está em casa, porque acho que a primeira coisa que passa na cabeça de quem está vendo esse programa é economia do mar, economia marinha. Bom, pesca, mas vai muito mais além disso. Quais são os setores que completam essa economia azul? Essa economia azul ela é muito rica, né? Eu diria que pesca vem à mente no primeiro momento, mas existem outras atividades, tais como exploração de óleo e gás, próprio transporte marítimo. Nós temos também a mineração em alto mar. O turismo, né? O turismo de sol e praia, aquele turismo quando nós vamos à praia, por exemplo, estamos no Ceará e vamos à Praia do Futuro, pedimos uma lagosta, efetivamente a gente está tratando naquele momento, estamos movimentando a economia do mar, a economia azul. Nós temos também a própria culinária, como comentado anteriormente, e existem outras atividades que não são tão famosas, mas que também fazem parte da economia do mar, tal como a biotecnologia marinha. O que é a biotecnologia marinha? Ela é uma ciência que efetivamente estuda, extrai, explora substâncias, matérias-primas dos organismos que vivem efetivamente no mar. E são muito utilizados principalmente para a indústria de fármacos e para cosméticos, e tem um altíssimo valor agregado. E nós somos muito ricos, né, efetivamente nesse tipo de material. Então a nossa economia do mar é extremamente rica, pujante, e aproveitando, e o Brasil particularmente tem todas essas atividades no nosso mar, afinal de contas nós temos 5,7 milhões de quilômetros quadrados, um território imenso, 40% efetivamente do nosso território é mar, e nós temos a felicidade, a bênção de termos basicamente todas essas principais atividades que envolvem a economia do mar em nosso território. E aí nos traz uma responsabilidade, né? Porque todo detentor da riqueza no mar, cabe a ele o ônus da defesa, da proteção desse mar. E aí a importância de nós termos uma instituição, uma marinha forte, sempre presente nos mares para defender os interesses brasileiros e garantir essa riqueza não só para a nossa geração, mas também para gerações futuras. Comandante, o senhor mencionou a questão do território. Acho que pouca gente entende como é que funciona, o que delimita, ou quem delimita qual é o território marítimo de uma nação. Bem, nós tivemos em 1982 a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Seria a grande lei do mar a nível internacional. Cerca de 180 países ratificaram essa lei em 1982 e existem alguns artigos, basicamente o artigo 76 e 77, que tratam exatamente dessa possibilidade de estender os limites marítimos, no caso o brasileiro, né? Então os países costeiros, efetivamente, eles detêm uma zona econômica exclusiva, que para aqueles países que não têm, digamos assim, um vizinho, né, defrontante, pode chegar a 200 milhas náuticas, e os países que têm algum país defrontante, efetivamente, eles têm que fazer uma linha intermediária para dividir essas áreas. Mas além da zona econômica exclusiva, a que os países têm direito, a Convenção prevê que os países também possam submeter uma extensão da sua plataforma continental, e é o caso que nós fizemos com o Brasil. Nós estendemos efetivamente, nós tínhamos cerca de 3,5 a 3,6 milhões de quilômetros quadrados de zona econômica exclusiva, e nós estendemos essa área levando a 5,7 milhões de quilômetros quadrados, a nossa Amazônia Azul. Ou seja, um território enorme. E aí, quando a gente fala de zona exclusiva, nesse território, então, o Brasil tem direito a explorar economicamente o que quiser nesse território? Há alguma regra que deve ser seguida? A partir dali, águas internacionais não é possível, então, fazer negócio, digamos assim? Onde nós temos a soberania máxima seriam as 12 milhas, seria o mar territorial brasileiro. Na zona econômica exclusiva, nós temos direito à exploração da massa d'água, toda essa coluna d'água, o solo e o subsolo. Mas existe a livre navegação, então outros países poderiam adentrar efetivamente no nosso território, nessas 200 milhas, e existe ainda a questão da plataforma continental estendida, além das 200 milhas, que já existe um outro regime jurídico. No caso, o país não tem exclusividade da massa d'água, então outro país poderia adentrar e fazer uma pesca, por exemplo, mas o solo e subsolo cabe ao país, efetivamente, que detém aquela área marítima. Então, no nosso caso, a plataforma continental estendida, o solo e subsolo seria exclusivo para o Estado brasileiro. E quando a gente fala solo e subsolo, vem à tona a exploração do pré-sal, é isso ou tem algo a mais também?
Nós temos pré-sal, nós temos uma riqueza muito grande em termos de minerais, nós temos cobalto, níquel, o próprio fosfato, né? O país é um grande importador de fosfato para o agronegócio e nós temos grandes depósitos no mar. E seriam efetivamente riquezas que estão no solo e subsolo marinho que pertenceriam à nossa nação. Comandante, como o senhor mencionou, nós temos um território imenso, uma costa litorânea enorme. À primeira vista, se imagina que a gente tem explorado e tem potencial enorme. A gente tem muito ainda a ganhar e explorar na economia azul. A gente já retira de lá muita riqueza. Qual que é o nosso parâmetro? A gente pode crescer mais? Está crescendo de acordo com o nosso potencial? Eu diria que não só o Brasil, mas o mundo, né, os países costeiros têm um potencial muito grande de crescimento na economia azul. Inclusive, existe um relatório de 2016 da Organização de Comércio e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que trata justamente dessa temática, né, do poder desses oceanos, né, do poder dessa economia azul. E esse relatório é muito interessante, ele comenta o seguinte: se todos os oceanos fossem um país, fosse uma única economia, eles seriam a 7ª maior economia do mundo, para ter ideia da pujança dessa economia do mar. E ainda nesse relatório, em 2010, essa economia do mar, essa economia do oceano, do país oceano, teria movimentado 1,5 trilhão de dólares. E a perspectiva de dobrar efetivamente esse PIB do mar para 3 trilhões em 2030. Ou seja, em apenas 20 anos, efetivamente dobrar o que seria o PIB do mar, né, o PIB de todas as riquezas produzidas pelos oceanos. E é bastante interessante aí nesse relatório, ele comenta quais seriam as principais atividades marinhas, marítimas, né, da economia azul, que poderiam potencializar tanto esse crescimento da economia do mar. E basicamente ele cita a pesca, a aquicultura marinha, o processamento do pescado, toda a infraestrutura portuária e as eólicas offshore. Você tocou num ponto maravilhoso. A gente tem um potencial enorme na questão de produzir energia eólica. Como é que tem sido isso? Como é que funciona a escolha de locais? Porque a gente tem um litoral enorme. Dá para instalar uma usina eólica em qualquer local do mar? É preciso ser estudado para justamente não haver conflito, por exemplo, em áreas. Eu quero colocar por exemplo, no nordeste brasileiro, em que há muito vento, energia eólica, mas também há uma bacia que possa ser explorada para a extração de petróleo. Como é que funciona isso? Bem, desde 2019, o IBAMA já vem recebendo projetos, né, de instalação de parques eólicos no mar, parques eólicos marinhos. Nesse momento, a atualização do último dia 20 de setembro, nesse momento existem 91 complexos em avaliação no IBAMA para a exploração dessa grande área marítima com relação a eólicas offshore. Existem pontos específicos ou áreas específicas nessa grande Amazônia Azul que têm um potencial maior para efetivamente poder suprir esses grandes empreendimentos. A questão do regime de ventos, a questão da condição do mar, a questão da profundidade onde serão instaladas essas estruturas marinhas. Então, tudo isso é levado em conta efetivamente antes da instalação. E eu diria que hoje nós temos 3 grandes hotspots, 3 grandes pontos, 3 grandes áreas focais que seriam muito favoráveis aos empreendimentos eólicos offshore. Nós temos ali a costa do Nordeste, nós temos a região norte do estado do Rio de Janeiro, já no limite com o Espírito Santo, é uma região também muito rica, com um potencial muito grande, e a região sul do Brasil, principalmente de Santa Catarina até o sul do Rio Grande do Sul, já no limite com o Uruguai. Seriam 3 áreas, seriam 3 hotspots bastante interessantes para essa atividade econômica. Comandante, quando a gente fala da exploração, obviamente é o território nacional. Mas o senhor citou justamente áreas de estados, próximas a estados. Como que funciona a participação de governo estadual, o governo municipal, o governo federal e também de empresas interessadas, como você mencionou, em criar um parque eólico? Como que é essa, digamos, burocracia ou essa negociação? No dia 25 de janeiro do ano passado foi publicado um decreto, que é o 10.946. Esse decreto basicamente estabelece as diretrizes para se fazer a cessão de uso do mar para a geração de energia elétrica offshore, ou seja, esses empreendimentos marinhos, e aí estariam enquadrados também as eólicas offshore. Só para terem ideia, nós, dentro desse instrumento, 9 instituições têm que ser consultadas, né? Dentre elas o próprio ICMBio e o IBAMA, já refletindo inclusive a preocupação com o meio ambiente, né? Então existe todo um trâmite efetivamente para ser feito. Existem basicamente 2 características, 2 possibilidades de pleito dessas áreas. A primeira delas seria uma cessão planejada, ou seja, onde o Estado debruçou-se sobre a Amazônia Azul, verificou as
as potencialidades, as possíveis inconsistências ou possíveis conflitos e selecionou áreas que seriam colocadas à cessão. E uma outra oportunidade é a cessão não planejada, onde o próprio empresário, o próprio interessado, ele pleiteia aquela região, dá entrada nesse processo no IBAMA e efetivamente aguarda, primeiramente, esse licenciamento ambiental e depois seguir todo o fluxo necessário, que é exatamente o que está previsto no decreto, consultando todas essas novas instituições até o final do processo. Fazendo uma comparação, o processo é muito parecido com o mesmo que a gente acompanhou e acompanhava na exploração de petróleo, em que se encontra a bacia e aí há um leilão, não há um leilão, ou há diferenças entre esses dois setores que imagino têm um potencial enorme? São dois setores com potencial enorme e o setor de eólicas offshore é muito recente, né? Eu acredito que ele vai incorporar muito desse conhecimento que nós já temos do óleo e gás há décadas. Então, todas essas tratativas, nós temos um decreto, temos portarias e essas portarias têm sido constantemente atualizadas conforme o avanço da própria legislação. Eu acredito que muito próximo será do que hoje é a questão do óleo e gás. Comandante, eu queria entrar num ponto, ainda nesse bloco, que é a participação da sociedade civil. Obviamente que não de todo o país, mas justamente das pessoas que vivem o mar e que se aproveitam, seja da pesca ou se aproveitam da economia gerada, seja usando o exemplo que você mencionou de quem faz uma lagosta lá na Praia do Futuro. Como que a participação dessa sociedade civil em respeito ao mar e também entender essa economia ajuda a economia marinha? Ajuda muito, né? Agora, nós acabamos tratando muito pouco da economia do mar, da economia azul, né, no Brasil. E é interessante, e eu diria que é um pouco preocupante, mas eu explico. Nós, há mais de 500 anos, fomos descobertos pelo mar, né? Nós temos um litoral imenso, com mais de 8 mil quilômetros de costa. 95% de todo o comércio exterior hoje trafega pelo mar. E se nós trouxermos isso aqui para a realidade, que nós estamos nesse estúdio, eu diria que grande parte desses equipamentos, dessas roupas, efetivamente, em algum momento passaram no convés de algum navio mercante sendo transportado. Tamanha a importância do mar para nós brasileiros. Além disso, nós somos hoje 27 entes da federação, são 26 estados mais o Distrito Federal, e desses 27 entes, 17 são banhados pelo mar. Então, a grande maioria, né, dos estados, efetivamente, tem esse contato com o mar. Além disso, são 281 municípios, também defrontantes com esse mesmo mar, de forma que nós somos, naturalmente, um país marinho-marítimo, né? Embora muito pouco se fale ou se divulgue sobre isso. E tem um caso interessante, né? Eu sou hidrógrafo de formação, trabalhei 11 anos embarcado em navios, fazendo cartas náuticas das mais diversas regiões da Amazônia Azul, e alguns equipamentos eram noruegueses, desses equipamentos que fazem efetivamente batimetria, né? A carta náutica, e por vezes os técnicos vinham ao Brasil, vinham ao navio para fazer a manutenção, a calibração desses equipamentos, e eu os recebia. E fiz amizade com alguns, inclusive alguns que tinham filhos pequenos, e eles comentavam que não viam a hora do filho crescer um pouco mais para poderem dar um barco e no final de semana poderem velejar juntos. Então a gente já vê ali a questão da mentalidade marítima, né? Desde cedo o pai preocupado em passar essa sensibilidade, né? Essa questão da internização né? De apropriar efetivamente do mar e colocar a importância do mar na mente dos filhos, das crianças. E se nós fizermos um paralelo aqui no Brasil, muito provavelmente, quando a criança atinge determinada idade, nós não damos um barco, né? Muito provavelmente uma bicicleta, um skate, talvez um patins. E a gente acaba perdendo essa grande oportunidade de aproximar e de começar a incutir essa mentalidade marítima nas gerações mais jovens. E essa questão é tão latente, tão importante. Recentemente eu estive em um evento que falava sobre economia do mar, economia marinha, e ao final do evento discutimos sobre eólicas offshore, falamos sobre navegação, diversas atividades marinhas, óleo e gás. E ao final do evento, uma senhora já no coffee break me abordou e comentou: não, achei muito interessante a apresentação, mas eu só queria saber por que a gente vai investir tanto no mar se a gente poderia estar investindo no Brasil. Na verdade, aquele evento foi para tratar do mar do Brasil. Então, a gente vê que ainda há um distanciamento muito grande, né, dessa mentalidade marítima, não internalizamos, não percebemos efetivamente, não colocamos o mar no mapa do Brasil, e por isso esse mar não está na nossa mente. A gente tem a questão do mar como um divertimento,
para as cidades litorâneas, mas não, ainda falta e ainda precisa caminhar em direção a tudo isso que você falou, comandante. Qual é o desafio de colocar na cabeça das pessoas que o que tem aqui ao nosso lado, essa imensidão azul, gera uma economia importantíssima para o país? Bem, primeiramente, para colocar esse mar, né, na mentalidade do brasileiro, no nosso país, nós precisamos primeiramente colocar no mapa, né? Hoje nós ensinamos, né, aconteceu comigo, provavelmente com você também, nos bancos escolares, nós aprendemos aqui o Brasil terrestre, né? O Brasil de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, onde nós não tínhamos a representação do mar. Mas o verdadeiro Brasil, ele vai muito mais além disso. Ele tem sim os 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mas também tem os 5,7 milhões de quilômetros quadrados, que seria a grande área marítima brasileira, ou também denominada Amazônia Azul. E se nós somarmos esses 8,5 milhões com os 5,7 de água, nós chegamos aos 14,2 milhões de quilômetros quadrados, que, eu não acredito em coincidências, seria exatamente a área do continente da Antártica. Então, literalmente, o Brasil tem o tamanho de um continente, que é exatamente a Antártica brasileira. E considerando os 5,7 milhões de quilômetros quadrados dentro desses 14,2, isso significa que o Brasil possui 40% da sua área mar. Isso é muito importante, né? A cada 100 quilômetros quadrados de Brasil, 40 quilômetros quadrados são de mar, de água. Imagina a riqueza que nós temos ali. E não é à toa que nós chamamos de Amazônia Azul. A Amazônia Azul é um termo que faz uma analogia, uma comparação, né, um paralelismo, digamos assim, com a Amazônia Verde, não só pelo tamanho. Né? A Amazônia Verde possui em torno de 5 milhões de quilômetros quadrados, a nossa Amazônia Azul é um pouco maior, 5,7 milhões de quilômetros quadrados, mas elas são igualmente ricas, ricas em biodiversidade, ricas e importantes, né, em termos econômicos, sociais e ambientais. Então, a Amazônia Azul ela tem toda essa riqueza, toda essa propriedade e a gente não pode abrir mão efetivamente de representar. Então, respondendo a sua pergunta, né, trazer essa Amazônia Azul, incorporar, internalizar para os mapas seria realmente o primeiro passo. Mas eu tenho uma notícia boa também, né? Desde 2019, na CIRM, na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, onde eu trabalho, nós estamos em tratativas com o Ministério da Educação e conseguimos, ao longo desse processo, atualizar o Plano Nacional do Livro Didático do Ensino Médio. Então, a partir desse ano, 2023, naqueles livros de geografia, nós já trazemos para os bancos escolares a representação do Brasil, do verdadeiro Brasil, né? O Brasil Terra e o Brasil Mar. E junto ao IBGE, também desde 2019, nós temos tido essa conversa, essas tratativas, e muito em breve nós teremos um novo Atlas Geográfico Brasileiro, representando não só o Brasil Terra, mas o Brasil Mar. Aquele Brasil de 14,2 milhões de quilômetros quadrados, aquele Brasil do tamanho da Antártica. Faz todo sentido. Você falou sobre a questão das escolas, eu lembrei, voltei no passado lembrando a gente, acho que quem está em casa também lembra, de fazer o mapa do Brasil no papel vegetal. Hoje em dia nem sei se faz mais isso as crianças, mas faz todo sentido, né? A gente não fazer só o Brasil terrestre, mas, obviamente, a parte que nos pertence do mar. E eu queria pedir uma comparação, comandante, da importância de um país com a saída para o mar, com o território marítimo, para um país, por exemplo, como o Paraguai aqui, para deixar no nosso ambiente aqui na América do Sul, que não tem a saída para o mar. Como que a gente pode comparar situações econômicas e também as dificuldades que um país pode enfrentar se não tem essa saída para o mar? Eu diria que ter uma saída para o mar é fundamental, né? E um dado que ressalta bem essa importância, se nós pegarmos as 10 maiores economias do mundo, nesse ano, 2023, as 10 maiores economias têm saída para o mar. Não tem nenhuma dessas 10 economias que não tem essa porta de saída, esse acesso ao mar. E essa grande vantagem, digamos, competitiva, vantagem econômica, por que não, vem muito do acesso que o mar permite ao país costeiro. O Brasil, né, segundo o último censo do IBGE, nós temos cerca de 210 milhões de habitantes. Mas o Brasil hoje, em particular o agronegócio, pegando como exemplo, ele consegue acessar um mercado muito maior que esse. Ele consegue acessar um mercado com bilhões de pessoas, seja na Ásia, seja na América do Norte, seja no Oriente Médio. Por quê? Porque justamente esse acesso ao mar dá uma liberdade para o país tratar diretamente, comercializar diretamente com praticamente o mundo todo. E essa riqueza é muito grande, essa possibilidade é muito grande. Ao passo que países como o Paraguai, que não tem essa porta de saída para o mar, são basicamente países interiores,
eles dependem efetivamente dos vizinhos para poder fazer esse comércio. E aí tem implicações, tanto na importação, porque basicamente esses produtos importados eles têm que chegar no país vizinho e depois seguirem ou por terra, por ferrovia, às vezes até pelo transporte aéreo, encarece muito esse produto até a chegada final do cliente. Então ele é impactado logo no início em termos de importação. E se nós avaliarmos a questão oposta à exportação, também há um impacto muito grande, porque ele perde competitividade nesse valor que chega ao consumidor final. Porque esse produto sai do país, ele tem que atravessar uma fronteira e ir a um porto estrangeiro para ser exportado. E por vezes nós observamos embargos dos vizinhos, prejudicando efetivamente a economia desses países que não têm esse acesso ao mar. Olha que só que interessante. Eu queria entrar num ponto agora, comandante, que é justamente está muito em voga, está muito em alta falar sobre sustentabilidade, sobre cuidado com o meio ambiente, com as mudanças climáticas. Essa também tem que ser uma preocupação e até um plano de Estado de trabalhar com a economia, incentivar a economia azul, mas também pensar na nossa biodiversidade e tomar conta dela? Sim, isso é uma temática que já permeia a economia azul desde o seu início, desde a sua gênese. A economia azul ela traz consigo a sustentabilidade, né? E o que é ser sustentável? É a capacidade de se manter no tempo e no espaço aquela atividade. Então, o desenvolvimento sustentável é o que se busca efetivamente hoje na economia do mar ou na economia azul. E aqui no Brasil não é diferente. Então, nós temos uma enorme preocupação efetivamente para que todas aquelas atividades econômicas tenham o mínimo de impacto no ecossistema, no ambiente marinho. Até porque nós sabemos que um ambiente marinho saudável, né, quanto mais produtivo ele será. E ele impacta diretamente os ecossistemas marinhos. E os ecossistemas marinhos são a base de toda a economia que gira no mar. Então, quanto mais saudável o oceano, seguramente mais produtivo e maior o retorno que nós teremos para a economia azul. Então, eu diria que desde o início, a questão do desenvolvimento sustentável é uma preocupação que permeia toda essa grande economia a nível mundial e no Brasil não é diferente. Comandante, para tê-lo saudável é preciso cuidar e, obviamente, a Marinha está inserida nisso. Qual é a importância justamente da Marinha nesse aspecto? Porque também se a gente for para uma obviedade, muita gente vai pensar, a Marinha é para defender se vier alguém invadir aqui. Esse, pelo menos no prognóstico, não está no nosso horizonte. E se esquece também que o papel da Marinha é cuidar dos mares. Sim, nós temos como atividades complementares, digamos assim, ou subsidiárias, né? Uma delas é justamente essa questão da poluição. E nós temos muito contato interagências. Então, há um contato muito próximo, por exemplo, da Marinha com a própria IBAMA, que embarcam em nossos navios para efetivamente fazermos a inspeção em plataformas, barcos de pesca e outras atividades afins, justamente para mitigar ou tentar evitar ao máximo essa questão do impacto ambiental. Então, a Marinha atua diretamente e interagências justamente para proteger as nossas águas. Não só a proteção em termos de defesa, mas também a proteção em termos de cuidado com a sustentabilidade, a garantia para que nós tenhamos esse oceano saudável, não só para a nossa geração, mas para gerações futuras. E também faz parte da Marinha auxiliar ou também promover o estudo da nossa costa, ou seja, o senhor mencionou sobre a preocupação com a biodiversidade e como a biodiversidade no mar também vai poder gerar produtos, digamos assim, para outros setores, ou seja, o estudo do mar também é importante para a gente saber o que a gente pode tirar dele? Sim, esse estudo é fundamental. Eu diria que nós temos hoje, tanto equipamentos, né, navios e uma capacidade de recursos humanos excelente, em termos de capacidade de explorar novas tecnologias, explorar efetivamente o fundo do mar, mas talvez não na quantidade desejável, talvez não na quantidade necessária para uma Amazônia Azul tão grande, com 5,7 milhões de quilômetros quadrados. E esse dado é bem interessante, porque existe um estudo, inclusive, realizado pela própria Organização das Nações Unidas, a ONU, de que a cada dólar investido na pesquisa em terra, se nós pegarmos essa pesquisa e trouxermos para a superfície do mar, ela multiplica por 10 o custo. Então, seriam $10. E se nós trouxermos para o fundo do mar, 100 vezes mais. Então, seriam $100. Então, naturalmente, a pesquisa marinha, ela é uma pesquisa mais cara do que aquela em terra. Ela realmente precisa de um aporte de recursos maior. E o que nós temos feito para efetivamente podermos conduzir essas pesquisas? Nós conduzimos muito bem, utilizamos inclusive a estrutura da Marinha, navios da Marinha. Um bom exemplo é o navio de pesquisa hidrocenográfico Vital de Oliveira. Ele é um dos navios mais completos e mais modernos do mundo ainda hoje, em termos de pesquisa. Ele é operado pela Marinha do Brasil, mas existe um comitê gestor, com várias agências, são 4 agências basicamente, a própria Marinha do Brasil,
nós temos o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Petrobras e o Serviço Geológico Brasileiro fazendo a gestão do uso desse navio, justamente para poder otimizar o emprego e reduzir os custos, né, na operação para cada instituição partícipe. Então, dessa forma, nós tentamos mitigar aquela questão dos recursos que realmente são vultosos, necessários para isso, otimizando ao máximo com essa operação, com várias agências operando os nossos navios de pesquisa. Comandante, infelizmente nosso tempo está acabando, mas eu queria uma última pergunta e uma perspectiva do que a gente tem pela frente, o quanto a gente pode melhorar no país com a questão da economia do mar. Eu diria que nós estamos num caminho muito positivo, né? O Brasil, como disse o relatório da OCDE, né, da Organização de Comércio e Desenvolvimento Econômico, existe aquela perspectiva até 2030 de dobrar o valor da economia do mar, e eu diria que o Brasil tem uma capacidade a mais, porque agora, até o final do ano, nós iremos implantar o planejamento espacial marinho, ou ordenamento do espaço marinho na região sul do Brasil. É um projeto piloto que vai pegar da área marítima, que englobaria do norte do Paraná até o sul do Rio Grande do Sul, já no limite com o Uruguai. E essa política pública chama Planejamento Espacial Marinho. Ela visa justamente alocar as atividades econômicas buscando objetivos econômicos, sociais e ambientais. O que significa isso? Significa otimizar, buscar as sinergias no oceano, buscar a sinergia das diferentes atividades e tentar reduzir ou mitigar os conflitos existentes. Com isso, nós conseguimos aumentar o retorno, o potencial de retorno e o próprio desenvolvimento sustentável desse oceano. E imagine nós, com 5,7 milhões de quilômetros quadrados, implantando então essa grande política pública de ordenamento, o quanto que nós não poderemos efetivamente usufruir de retorno, sempre para a nossa geração, mas preocupados com a geração futura. Comandante, antes de despedir, vou pedir para a Karina entrar aqui com a gente, porque o senhor trouxe aqui um exemplar do livro que fala justamente sobre a economia azul. Sim, exatamente, né? Eu diria que é um livro que permeia bastante a temática do programa de hoje. Ele fala sobre a economia azul, vetor para o desenvolvimento do Brasil. É uma obra bastante recente, foi publicada no final do ano passado. E ela é uma obra densa, eu diria que ela é proporcional à pujança da economia azul no Brasil. Ela é composta por 37 capítulos. E eu tive a felicidade de ter sido coautor no capítulo 12, que fala justamente sobre o planejamento espacial marinho a serviço da economia azul. Como que nós podemos utilizar essa política pública para efetivamente alavancar a economia azul em nosso país. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade e passar as suas mãos, Gustavo. Tá certo. Muito obrigado, comandante. Então, está aqui Economia Azul, Vetor para o Desenvolvimento do Brasil. Um livro que conta, então, tem tudo um pouco aqui de como foi criado, entre aspas, as regras para definir o que é economia. Muito obrigado, comandante, pelo livro e também pela participação aqui conosco. Um prazer para falar sobre um assunto que acho que pouca gente fala, mas, como o senhor mesmo mencionou, tem um potencial enorme para o nosso país. Gostaria de agradecer mais uma vez, Gustavo, parabenizá-lo pelo programa, agradecer o convite e aproveitar para reforçar a questão da mentalidade marítima, né? A importância de nós efetivamente trazermos esse mar para o mapa, primeiramente, depois para a mente dos nossos brasileiros, até porque nós temos essa riqueza imensa. 40% do nosso território é mar, então nós somos efetivamente um país marinho ou marítimo. E aquela responsabilidade também que vem àqueles detentores de tamanha riqueza, né? A todo aquele que detém uma riqueza no mar, ele também cabe a ele o ônus da proteção. Nós temos efetivamente as instituições trabalhando muito positivamente, uma marinha forte, sempre presente no mar para defender essa grande riqueza para a nossa geração e para gerações futuras. Então, muito obrigado, comandante. Parabéns pelo trabalho. Infelizmente, o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o capitão do Mar e Guerra, Rodrigo Carvalho, subsecretário na Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também pelo Play Plus e pelo nosso podcast. Eu te espero no próximo programa. Até lá!